Cidade Alerta, 500 mil reais em jogo, não é, Carol? 500 mil reais em jogo. Se não me engano, a indenização, além da indenização, uma pensão de 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês. Agora, ela sai de casa e vai até o cartório. O marido morre, se pega a certidão de óbito, a documentação que comprova o vínculo dela afetivo com o marido, tudo isso estava claro. Certidão de casamento, certidão de óbito e os papéis da empresa, porque foi um acidente de trabalho. O motivo desse dinheiro todo é o acidente de trabalho. A superbactéria que ele adquiriu no hospital, essa bactéria resistente aos antibióticos, que ele infelizmente, né? Na verdade, a causa da morte foi o acidente de trabalho. No hospital depois existem complicações, porque ele já estava muito debilitado, foi um acidente grave. Só que essa mulher, ela largou absolutamente tudo. Se coloca no lugar dela. Igual o caso, inclusive, da minha amiga Antônia Fontinelli. Ela, do diretor de novelas, do Marcos Paulo, ela cuidou até o fim da vida do Marcos Paulo. Ela era apaixonada por ele era apaixonado pela Antônia Fontinelli, por sinal é talentosíssima. Várias vezes, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu via os dois juntos no restaurante japonês lá da minha rua de casa, e os dois apaixonados. Se alguém ainda duvida do amor que a Antônia tinha pelo Marcos Paulo, que o Marcos Paulo tinha pela Antônia, não precisa duvidar, porque eu fui testemunha, eu vi várias vezes essa cena. Sempre a troca de carinhos, eles eram extremamente apaixonados. Agora, essa moça aqui abriu mão da vida, largou o emprego, para todo dia ficar cuidando do marido que estava internado. E agora, depois da morte do marido, ela sofre por isso? Depois da morte do marido, que ela precisa de um dinheiro para se reerguer, vive numa casa simples, hoje sustentada pela mãe, passando necessidade. Ela precisa se humilhar nesse ponto, de segundo as informações preliminares, por causa de um dinheiro de R$500 mil de indenização, 5 mil reais por mês, passar por essa violência toda que ela vai descrever, não é para mim não, para o Leonardo Lara. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha tanto para quem passa por essa humilhação, quanto para a memória do morto. Jamais que o Jefferson deixaria a esposa dele passar por uma situação tão constrangedora como essa. E a família da Shirley acusa categoricamente quem está por trás dessa trama para impedir que ela colocasse a mão no dinheiro que é dela. Quem está por trás dessa trama criminosa de impedir que essa mulher que abriu mão de tudo na vida para cuidar do marido até o último suspiro dele, é um dinheiro dela. Não tem que ninguém pôr a mão nesse dinheiro, em respeito a quem morreu. Nem disputa judicial tem que ter. Ela é herdeira legítima, ela era casada com ele, ela segurou na mão dele até ele dar o último suspiro. Só que, 2 meses depois do sumiço, a família já dava ela como morta, concorda? 2 meses desaparecida. Sim. Você vai imaginar o quê? Sim. Que teu parente que estava na véspera de receber essa bolada some. Você já vai imaginar o pior, concorda? Mas só pode imaginar o pior. Por isso que nós vamos ver agora a Shirley contando tudo. E a verdade, enquanto a gente vê o que ela diz, você veja bem, Bate, para ilustrar tudo isso que você está falando. Na justiça, no fórum, há um provérbio que mata essa charada. Esse provérbio diz o seguinte: você só conhece uma família de verdade depois do inventário. Você conhece verdadeiramente. Quem largou tudo para ficar com o marido? A Shirley. Quem segurou as pontas sozinhas? A Shirley. Aí quando o dinheiro pode ficar disponível em relação à beneficiária que tem esse direito porque foi comprovada a união estável, o vínculo estável, a união estável, aí aparece alguém, aparecem mais pessoas. Interesse só agora, só depois que o marido morre. Até então ninguém fez nada. A gente não pode fazer agora, Percival, um juízo de valores, né? Essa acusação, quem faz, se tiver foto do Jefferson, pode dividir aqui também. Quem faz essa acusação contra a família do Jefferson, que por sinal é uma acusação muito grave, porque essa moça diz ter sido vítima de um crime, que 2 homens a abordaram no caminho para o cartório, levaram até um cativeiro, às margens de um rio, onde ela consegue se livrar dos bandidos e fica 2 meses escondida, com medo deles voltarem atrás dela. Isso é o que ela está contando. Não conheço a Shirley.
imagino que ela jamais mentiria para o nosso Cidade Alerta, para a mãe e principalmente para a polícia. E nem para a justiça. Porque isso que ela vai falar agora no programa, o motivo de tudo, como foi a abordagem, o suposto sequestro, ela vai ter que contar para a polícia e assinar, porque aí vai ter valor jurídico. Exatamente. Fazer sua declaração, assinar, ratificar, detalhar, informar tudo o que aconteceu. E porque quem fizer essas perguntas vai partir do seguinte raciocínio: quem teria interesse em fazer com que a Shirley sumisse do mapa? Interessaria a quem? Beneficiaria a quem? Se houvesse algo mais grave, a motivação Mas seria ao mesmo tempo, Percival, vem para mim, por favor, Shirley, não é duvidando da sua palavra, ok? Não é duvidando da sua palavra, mas infelizmente nós apresentamos aqui um programa em que casos mais misteriosos surgem por dia, né? Daqui a pouco vou falar do caso Beth, que a filha agora é investigada pela polícia. Mas veja só, como é que eu posso ter uma garantia também que essa menina não simulou um desaparecimento porque ia colocar a mão nesse dinheiro? Quantos casos a gente já viu de pessoas que recebem, ganham fortunas? Imagina, R$500 mil é uma fortuna. R$500 mil mais esse salário mensal. Ela pode querer fugir da família. Não estou dizendo que é o caso dela, espero que não seja. Mas o Leonardo Lara precisa descobrir, precisa investigar e cobrar a polícia. De acordo comigo ou não? Claro, claro. A dúvida precisa existir. Nós vamos ver isso aí, vamos ver detalhadamente isso aí, porque tudo gira em torno desse dinheiro, ao que parece. Tudo, a grande atração, se transforma até numa atração fatal, gira em torno desse R$500 mil. Quer dizer, a motivação é essa aí. Por quê? Agora, para ela desaparecer, ela sumir, tem um interessado direto nisso aí, não tem outra possibilidade. Ok, não, Percy, eu não estou duvidando nem discutindo com você do interesse, né? A família é categórica, não é só ela. A mãe da Shirley também disse que tinha gente da família do Jefferson querendo entrar na frente para pegar essa grana logo. Só que é difícil também você acreditar que essa barbaridade toda tenha acontecido, né? Com 2 bandidos, segundo a Shirley, armados, abordaram ela a caminho do cartório, sequestraram ela, trancaram ela no cativeiro e ela consegue sair sozinha de um cativeiro nas margens de um rio. Uma mulher. Ela consegue fugir. Ela conseguiu fugir. Fugir. Eu espero que isso seja verdade, Shirley. Porque a polícia vai investigar as circunstâncias que aconteceu. Não é porque agora você aparece que a polícia engaveta seu caso. Não. Não vai engavetar o seu caso e vai investigar. E se tudo for comprovado que houve um sequestro, que houve um cativeiro, que ela foi abordada, tem câmera de segurança, tem ligação telefônica, tem rastreamento de celular, a polícia tem as armas para descobrir esse mistério. Se tudo isso for comprovado, é preciso sim ir atrás do autor desse sequestro. Porque se tentou sequestrar uma vez, não estamos falando de R$1.000, R$5.000, R$10.000. Estamos falando de R$500 mil. A pessoa já conta com esse dinheiro, para pôr a mão nesse dinheiro, e pode mandar fazer uma bobagem com essa menina. Tem que investigar. Pois bem, ela vai contar tudo. Ela vai contar absolutamente tudo, como aconteceu. Ela conta, quer ver? Essa imagem aqui é nova da Shirley, olha. Essa imagem aqui no preview. Mostra, por favor, ó. É nova essa imagem. Sem som, por favor. Essa é a imagem dela após o suposto sequestro. Eu não vou pro intervalo. Deixa eu dar um recado, Carol, de 30 segundos. Ó, caramba, não tinha visto essas marcas que ela atribui ao sequestro. Agora, é duro você trabalhar num programa onde tantas coisas te surpreendem, tantas histórias te surpreendem e você acaba tendo que duvidar de uma mulher que tem tudo para ser mesmo uma vítima de um sequestro, né? Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos e o mistério vai ser revelado. É, meu caro, comecei a elencar aqui as situações que já nos colocaram, né? A filha da Beth, a polícia diz que é suspeita. Eu duvido que ela tenha coragem de fazer algo para a mãe. Mas tá aí. A Yasmin, dada como morta por muita gente, foi encontrada num abrigo, né, em circunstâncias ainda apuradas. A Aparecida podia ser uma mula do tráfico. Concorda? Sim, sim. A Vitória Gabriele, lá de Araçariguama, foi levada por engano, porque tinha uma menina com a mesma pele dela, mesma cor de cabelo, mesmo olhar, mora na mesma rua, portão de casa com a mesma cor,
e foi levada por engano. Como é que eu não vou duvidar? E a mesma idade. Agora, no caso da Shirley, você vê mais um detalhe para a gente raciocinar. O sequestro, Bate, é uma forma de extorsão. Uma pessoa é sequestrada, alguém vai pedir o resgate. Isso não aconteceu no caso da Shirley. É mediante extorsão, Ela ficou, exatamente, extorsão mediante o sequestro. Sim. Então, ela ficou lá, trancada, imobilizada. Alguém quis dar um tempo, não conseguimos também entender esse raciocínio, para que durante o desaparecimento dela se configurasse uma situação que não é aquela definida de início. Ou seja, ela com vínculo estável, ela com direito à herança do marido. Alguém quis caracterizar uma outra coisa, mantendo a Shirley imobilizada no outro lugar. Mas, Percy, veja as marcas, por favor, no corpo da Shirley. Olha, gente, dá as imagens, por favor. Essa é uma imagem dela atual. Depois de ficar 2 meses, repara, ela vai mostrar pelo corpo, olha, parou, por favor, frisou a imagem, dá aqui no telão para mim. Pode soltar aqui a imagem. Ó, olha isso aqui. Isso aqui lhe parece o quê? Unhadas? Ou ela teria se arranhado num matagal, por exemplo, Percy? Isso me parece que ela apanhou, levou chicotadas, cintadas, chibatadas, algo assim. Porque são marcas sucessivas em vários pontos. E não é autolesão. Alguém provocou isso aí. Ela apanhou de alguém em algum lugar. Mas como é que você pode me garantir que isso não é um autoflagelo, uma lesão provocada pela pessoa? Porque isso vai até certo ponto. Você precisa ver a posição. Você vê, que região do corpo é essa aí, Bate? É a barriga. É na barriga. Então, autolesionar-se desse jeito aí Mas espera aí. É mais difícil. Espera, é o que eu te digo, quando apresentar a Cidade Alerta, você surpreende para e passo. As histórias são apresentadas. A Paquita, que denunciou o marido, que apareceu toda arrebentada aqui, a câmera de segurança não filmou ela possivelmente se machucando? É o que eu digo. Aliás, inclusive quando aconteceu o acidente com a Carol Bittencourt, eu pensei alto, escrevi num comentário lá no Instagram da Rainha Matos. Nossa, mas como assim? Caiu do barco? Porque não se tinha informação apurada ainda do que realmente aconteceu e não é qualquer um que cai de um barco, concorda? Ainda mais uma pessoa jovem e saudável. Depois que foi revelada a tempestade e as outras circunstâncias, eu falei assim, nossa, caiu do barco, que estranho. Infelizmente, eu preciso duvidar de tudo. Preciso duvidar de tudo. E o jornalista, quando perde o seu faro de questionar, de duvidar, aí vai para o caminho errado. Tem que desconfiar para se chegar até a verdade. Vamos ver o fim desse caso, vamos ver. O abraço marca o reencontro da mãe com a filha caçula. Ela é brincalhona, gosta de cantar, conversações, faz comida. Agora ela só chora e tem medo de sair até aí na rua. Era mais um dia difícil para essa mãe, na dura rotina de quem não sabe o que aconteceu com a filha. A dona Salete preparava o almoço quando, de repente, o telefone dela aqui na mesa tocou. Desde o sumiço da filha, ela mantinha o aparelho sempre por perto, à espera de alguma ligação ou mensagem. Só que depois de tanto tempo, a esperança diminuía a cada dia. Só que aquela ligação acabou mudando o rumo dessa história. Do outro lado da linha, era a Shirley, completamente desesperada. Ela mais chorava do que falava. Mesmo assim, conseguiu marcar um encontro em uma praça. Os pais saíram de casa correndo para resgatá-la. Entender o que aconteceu durante todo esse tempo. Um momento aguardado por mais de 2 meses. Desde que Shirley saiu de casa para ir ao cartório, lutar pelo direito à indenização do marido que morreu. Na conversa com a mãe, Shirley tenta explicar o sumiço logo depois de ficar viúva e às vésperas de receber a quantia que poderia chegar a R$500 mil. Sei lá, esse dinheiro vai chegar na mão dela, não sei o que é que são capazes, entendeu? Daí a prova que dinheiro não traz felicidade. Não. O que você quer agora é paz, É paz, tranquilidade. Da última vez que a Shirley saiu de casa, foi para ir ao cartório pegar o atestado de óbito da sogra. Era a prova que faltava para ela mostrar para a justiça que era a única herdeira do marido que morreu há mais de 1 ano.
Isso significa que ela teria direito a uma indenização de R$5.000 para o resto da vida e a uma indenização capaz de mudar bastante a realidade dessa família. Shirley viveu os últimos anos do marido ao lado dele no hospital. Jefferson tinha sofrido um acidente dentro da empresa multinacional onde trabalhava desde jovem. O quadro de saúde piorou com o passar do tempo, até que ele foi vítima de uma superbactéria e não resistiu. Shirley largou o emprego para se dedicar apenas aos cuidados com o marido. Com a morte dele, seria a única herdeira, mas o que parecia uma causa ganha virou um pesadelo. A família de Shirley acusa os parentes de Jefferson de terem interesse de ficar com o dinheiro. A senhora tem certeza que tudo isso que ela passou tem relação com esse dinheiro? Com certeza. Com certeza, porque ela não é uma pessoa que ela mora aqui, ela conhece todo mundo, ela não tem inimizade com ninguém, que eu saiba canto nenhum. Então, e se falaram que a qualquer pessoa podia receber menos ela, então existe sim, né? Ao sair por aqui no dia do sumiço, a Shirley levava R$70. Foi a mãe dela quem deu o dinheiro porque a Shirley abandonou o emprego para cuidar do marido no hospital e ainda não recebeu a indenização. Só que ao chegar ao cartório, descobriu que o documento custava R$80. Sem dinheiro para pagar, decidiu voltar para casa. Só que no caminho, ela alega que foi abordada no meio da rua com violência, colocada dentro de um carro e levada para um cativeiro. Depois de escapar da morte, ela ficou escondida, com medo de ser morta. Para a família, toda essa trama tem relação direta com a indenização que pode chegar a R$500 mil. Shirley explica que foi surpreendida ao sair do cartório. Você foi colocada dentro do carro? Dentro de um carro. Quantos homens dentro do veículo? Tinha 2. Ela perdeu a conta dos dias em que ficou no suposto cativeiro e conta que só saiu de lá para ser levada para a beira de um rio com o objetivo de ser morta. Eles imaginavam que você tinha morrido? Provavelmente sim. Depois de ser socorrida pelos 2 homens que passavam pelo local, Shirley explica que foi levada para a casa de uma senhora que conheceu na rua enquanto pedia ajuda. E de lá, tinha medo de sair porque imaginava que poderia ser novamente sequestrada. Mais de 2 meses depois, decidiu que era hora de voltar para casa. Mesmo assim, teve dificuldade em procurar a polícia e demorou para se lembrar do número do telefone da mãe. As pessoas têm interesse no seu sumiço ou na sua morte por causa do dinheiro? Todo mundo pode receber, menos você. Disseram isso para você? A dona Salete tinha guardado as roupas da filha naquele saco e colocou na prateleira mais alta da cozinha. Foi o jeito que ela encontrou de retirar os objetos do armário do quarto, onde precisava se deparar com as roupas todos os dias. Isso fazia a angústia aumentar ainda mais. A dona Salete já sofria de depressão e o quadro de saúde piorou bastante nas últimas semanas. Só que a volta para casa da Shirley não representa a total tranquilidade dessa família. Agora, por que ainda a volta para casa da Shirley não coloca um ponto final nessa história? Porque, afinal de contas, o dinheiro ainda vai sair, ela é a beneficiária. A pensão de R$5 mil por mês, além dessa bolada que varia de 80 a meio milhão de reais, ainda está para sair a continuação desse caso logo depois do meu recado. Olha aí, agora eu vou falar com você que perdeu os dentes, você que... Nesta quarta, 10h45 da noite, estreia a nova temporada de Dancing Brasil.